Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse episódio, A Hora da Ação. Por aqui, Leonardo Lopes, nós vamos juntos até o final desse episódio, que é transmitido com exclusividade para a nossa web rádio CBR e também o canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Então, muito prazer, esse é o primeiro episódio do ano de 2020. Com grande energia, felicidade e a verdadeira prosperidade de 2020 que inicio esse novo episódio de hoje. Esse, como eu falei na introdução, é o primeiro deste novo ano. Então, se você estiver assistindo depois, na verdade, escutando, né? Porque é um podcast, não um vídeo. Então, se você estiver me acompanhando através do canal no YouTube, muito prazer. Da mesma forma, esse é o primeiro episódio do ano 2020, que é o ano, né, da prosperidade para você, na sua vida, na sua família, no seu lar, né? Também considerado o ano do Sol na numerologia, ok? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, claro, para começar o ano da forma melhor possível. Vamos falar de um conceito assim que é aplicável a qualquer situação na vida, né? Um conceito que você pode aplicar tanto em situações familiares como em situações profissionais, em qualquer circunstância, até mesmo na sua saúde. É um conceito de como lidar com as mudanças. E se a gente inicia um novo ano, se você quer de verdade um ano melhor, precisa entender que para ser melhor é necessário mudança. Mudança faz parte da nossa vida. Não digo aqui mudança de casa, não. Só para descontrair um pouco, mudança que eu digo aqui é realmente transformar um ponto para outro ponto, né? Então, vamos compreender esse assunto hoje e para isso nós vamos seguir como base um livro especial que tem o título Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro de Percy Johnson. Qual é o objetivo? O que ele fala? O que tem a ver queijo com mudança de vida? O que tem a ver esse assunto? Tem toda a relação possível que você possa imaginar. Não sei se você já ouviu falar nesse livro, mas é um livro assim pequenininho, porém assim com um conteúdo gigantesco que a gente pode aplicar em todas as 7 áreas da nossa existência. Para a gente entender, né, e logo começar a ver como é que vai funcionar esse conteúdo de hoje, a gente precisa ver que o queijo é, na verdade, o objetivo de cada um. Então, nesse ano de 2020, você tem em mente um objetivo ou vários objetivos? Eu recomendo que você tenha um objetivo central e outros que vão dar suporte a esse objetivo central, porque às vezes a gente cria muitos objetivos e não consegue, né, realizar todos. Então, cria um mais forte e os outros vão ser metas para atingir esse grande objetivo. Sem problema nenhum, se você tiver um monte de objetivos, é bom durante que sejam objetivos mensuráveis, né, e atingíveis de fato para não virar, né, frustração. Pois bem, então o queijo é aquilo que você deseja. Esse é a metáfora. O livro nos conta uma história onde tem personagens que são ratinhos, enfim, 2 ratinhos, afinal é queijo. Então se é queijo, quem gosta de queijo? Os ratos, apesar que nós também gostamos. Mas a história, né, como uma metáfora, conta com 2 ratos e 2 duendes. Ambos têm características algumas semelhantes, mas na verdade tem muitas características diferentes no quesito de atitude para mudanças, né? De atitudes frente a frente com situações adversas. Mas como que duende e ratinho vai poder me ensinar? É bem fácil de a gente compreender e é da seguinte forma: esses 4 personagens, eles representam características humanas. Sim, como uma fábula, são personagens que incorporam personificação, né, a famosa personificação do ser humano. Então, os nomes dos ratos são Sniff e Scurry, né? Não precisa explicar nos nomes dos ratos. E os duendes são Wen e Wau, né? Parecidos, né? Escreve W-E-M, o outro W-A-H. Tá, mas isso não faz diferença. A diferença está
realmente em como os dois são. Presta bem atenção, o Scurry, que é um dos ratinhos, ele é mais proativo e realiza as tarefas que precisam ser feitas. Agora nós vamos ver o que é, né, o Wayne, o outro duende, né? Existem os ratos e os duendes. O duende o Wayne, aquele que não aceita mudanças e resiste a essas mudanças. Então ele não é fã, digamos assim, de coisas novas, né? Então esse é o duende. Bem, o outro duende, chamado Al, que é um nome semelhante, mas é outro, é aquele que se adapta às mudanças e acredita que elas podem trazer algo bom. Olha a diferença aí. Mas e o primeiro ratinho, o Sniff? É aquele que percebe as mudanças rapidamente. Então, a gente tem aqui cenários distintos, né? Um ratinho percebe as mudanças rapidamente. O outro, que é o mais proativo, realiza as tarefas que precisam ser feitas. Agora, o outro lado, né? Os duendes, o que eles fazem? Tem um que não aceita as mudanças e tem outro que se adapta às mudanças e acredita que elas podem trazer algo de bom. Então, assim, tem um duende parecido com o ratinho e outro também parecido com o outro, né? Aqui a gente compreende o quê? Qual é essa ideia principal da parábola, né? Dessa fábula. É a história, os ratos e os duendes, eles vivem aonde? Dentro de um desafio, buscando queijo. Então, ambos os ratos e ambos os duendes, eles querem o objetivo deles, que no caso é um queijo. Pode ser qualquer coisa. O queijo é apenas um objeto, né? Que simboliza os nossos objetivos. Então, o queijo é a representação daquilo que você está almejando. É o que gostaria de ter. Seu objetivo, principal busca que você tem na sua existência, na sua vida. E, no caso ali, é o queijo. O labirinto. A história se passa dentro de um labirinto. O labirinto é o lugar onde essa busca acontece. Então, os personagens estão ali na busca do objetivo deles, do queijo, e eles têm um labirinto para encontrar, né, esse queijo e poder aproveitar. Dentro desse labirinto existem corredores, né, divisórias, então existem caminhos, digamos assim, né, vários corredores para que seja alcançado essa meta, que é alcançar um queijo delicioso para aproveitar. Durante o caminho tem lugares melhores, tem lugares obscuros, becos sem saída, é um labirinto normal. Existem várias histórias que falam de labirintos, e o labirinto é um conceito especial que a gente precisa adaptar e entender, que o labirinto é algo que simboliza os desafios que nós temos que passar para alcançar aquilo que nós queremos alcançar. Então isso aqui é tranquilo de a gente, né, compreender. Então os personagens vivem correndo atrás dos queijos para se alimentarem, né? E como prêmio, depois de conquistarem o queijo, o que eles vão querer, né? Vão querer uma vida mais tranquila. Afinal, eles vivem para se alimentar. A maioria dos animais, o grande objetivo é simplesmente se alimentar. Então, depois que já está alimentado, já podem descansar, né? Então, eles não têm tantos objetivos como nós, ser humano. Imagina o ser humano, que nós precisamos alcançar muito mais coisas que os animais, porque nós não apenas dependemos do que comemos, nós precisamos fazer um monte de outras coisas. Então, imagina só, olha como isso já traz para a nossa vida a importância de um objetivo, né? Se até os animais têm a sua meta diária de caçar, de se alimentar, imagina um ser humano que tem tantas outras atividades para fazer. Então essa analogia, ela faz um grande paralelo, né? Uma associação com a vida real. Esse queijo é um objetivo que pode ser o quê? Saúde, negócios, emprego, dinheiro, casa, carro, tudo isso que você quer alcançar, que eu quero alcançar, e todo mundo quer alcançar. Então, o objetivo, o queijo pode ser diferente, né? Assim como o queijo tem gorgonzola, tem queijo prato, tem queijo Minas, né? Existem vários tipos de queijo, existem vários tipos de objetivos, mas tudo é objetivo, e o objetivo é único e exclusivo para cada um. Alguns têm um objetivo semelhante, porém, cada um tem a forma que quer alcançar esse objetivo, né? Então, o que faz a separação de você para esse objetivo, né? Porque a gente definiu o objetivo, então a gente tem que entender agora o que separa, o que faz essa separação e diz que você ainda não está lá nesse objetivo. Qual é o padrão na sua mente que define eu alcancei ou não alcancei esse objetivo? É exatamente o percurso, né? É onde você vai ter que percorrer, né? O que você vai ter que fazer para alcançar esse queijo, né? Que esse é o seu objetivo. Então, no caso, por exemplo, de dinheiro, você pode ser um caminho, pode ser fazer negócios, pode ser um emprego, pode ser, né, várias outras possibilidades para conquistar o objetivo do dinheiro. O objetivo da saúde pode ser o quê? Fazer um tratamento, fazer uma academia,
buscar um médico, buscar uma alimentação mais saudável. Então, esse é o labirinto que você precisa passar para atingir o objetivo da saúde, né? Então, são caminhos, na verdade, é o labirinto, né? Então, a gente consegue ir compreendendo como essa história faz total sentido, mesmo que pareça ser uma fábula. Segundo o autor desse livro, a vida não é um corredor reto, ou seja, não é um caminho reto, uma linha reta, tranquila, favorável, nada disso. A vida não é assim. A vida tem, né, a cada dia, caminhos que às vezes são livres, mas existem outros cheios de empecilhos, cheios de dificuldades, cheios de labirintos, faz parte. E que nós devemos procurar no nosso caminho, mesmo que a gente esteja perdido, mesmo que a gente esteja confuso em alguns pontos, é preciso encontrar qual é esse caminho até chegar ao seu objetivo. Pode ser que você fique preso em um determinado momento em algum beco sem saída. Faz parte, acontece, mas isso não é o que vai poder te paralisar de seguir adiante. Beleza? Né? Tranquilo a gente compreender, né, esse ponto. Por isso que eu falei que esse assunto é super, mega, hiper importante para 2020. Porque a gente iniciou um novo ano. Então a gente viu a importância das metas, o porquê não ficar preso ao passado. A gente viu diversas coisas nos episódios anteriores e assuntos mega importantes, sim. Mas agora a gente faz essa ligação entendendo o que, né, nós precisamos fazer de fato para que aquilo se concretize. Os labirintos que a gente é necessário estar enfrentando. Então, pois bem, Sniff e Scurry, que são os dois ratinhos, talvez eu não esteja pronunciando bem a palavra certa, mas não importa, é o nome inglês e é o nome dos ratinhos, beleza. Então todos os dias os ratos, os duendes, eles saíam pelo labirinto em busca de seus queijos. Sniff e o Curry, os dois ratos, eles saíam pelo corredor, de corredor em corredor, procurando até encontrar, né? Tinha uma boa memória, é fato, os ratos têm boa memória e muitos de nós também temos boa memória, né? Então lembravam dos locais onde já tinham passado. E o que acontecia? Eles, quando viam que não tinha nada naquele corredor, eles iam para outro corredor na busca do tão sonhado queijo. Às vezes se perdiam, se batiam pelas paredes, faz parte, né? Mas logo achavam o caminho. O objetivo era encontrar o posto C, um local onde, no meio daquele labirinto, tinha ali queijo para cada um deles se fartar à vontade. Então o objetivo era atingir o posto C para de fato poderem se fartar, se comer, né? Viver bem tranquilamente, tendo queijo todo dia ali na frente deles. Então, todo dia era a mesma coisa. Eles acordavam cedo e iam procurar o posto C para se alimentar. Pois bem, depois que eles encontraram esse posto C, o que aconteceu? Eles, antes de comer, cheiravam para ver o local, tudo isso, ver se tinha alguma mudança ali do dia anterior, né? E todo dia faziam a mesma rotina. Depois que encontraram, ficaram felizes, comemoraram e todo dia iam ali e comiam, né, aquele queijo no posto C, que já sabiam que estava lá o queijo no tal posto C, né, um determinado ponto, podemos dizer dessa forma. Os duendes, eles tinham uma rotina um pouquinho diferente. Eles já sabiam onde estavam o queijo e já sabiam o caminho que precisavam seguir. Então, eles simplesmente acordavam mais tarde. Eles já não ficavam tão perdidos quanto os ratos e arrumavam-se sem muita pressa, já sabiam o que fazer e seguiam para o posto C, né? Ali os dois ficaram e aproveitaram, né, o queijo que tinha tanto para os ratos, tinha tanto para os duendes. Então era um queijo, digamos assim, que dava para alimentar todos, os ratos e os duendes. Só que ambos tinham um comportamento um pouco diferente. Os ratos, eles simplesmente eles se preparavam um pouquinho mais, eles olhavam se tinha alguma mudança e tal. Já os duendes, eles iam mais tarde, não tinham tanta pressa assim, sentiam-se como se eram donos do queijo e assim, não achavam que ia acontecer mudança nenhuma ali dentro, né, daquele posto. Então já estavam ali e pensaram, bem, agora temos queijo para o resto da vida. Então os ratos eram mais desconfiados, mesmo tendo encontrado, eles ficavam analisando se havia alguma mudança, se alguém fez alguma coisa que ia tirar ali e tal. Eles ficavam mais assim atentos. Olha a diferença da mentalidade de ambos, né? Todos os dois alcançaram o mesmo objetivo, né? Mas ambos tinham um posicionamento diferenciado. E agora o que a gente pode entender? É o seguinte, a história do queijo aconteceu com um certo momento, um certo dia, os ratos perceberam que o queijo tinha sumido. Ué, sumiu? Sim,
não foi uma surpresa, porque já tinham percebido que o estoque estava até acabando. Então já estavam começando a perceber os ratinhos, mas os duendes com certeza não, porque não analisavam tanto, mas os ratinhos já estavam percebendo que estava começando a desaparecer, a reduzir. Então, ao notar que aquilo mudou, né, eles perceberam que precisava o quê? Mudar também. Se não tem mais queijo aqui, fazer o quê? Vou ter que procurar outro, né? Então o Sniff fareza outra direção no labirinto e sinaliza para o outro, né? Que logo sai em seguida correndo, né, ao local que, né, estavam sem saber onde era esse tal local, mas tinha que correr atrás de outro local. Então, bora lá, não tem o que fazer, sumiu daqui, sumiu, agora o que nos resta é procurar outro queijo. Então eles, continuaram e foram lá procurar. Bem, agora chega a vez dos duendes, né? Os duendes também iam para o mesmo posto se alimentar. Qual é a reação deles ao ver que ali não estava mais queijo? Então, eles já costumavam chegar mais tarde ao local. E quando chegaram, claro, levaram um susto ao perceber que o queijo não estava mais ali. Ao contrário da dos ratos, que já estavam notando algumas pequenas mudanças, os duendes não estavam sabendo de nada. Estavam achando que estava tudo normal, que ia chegar ali, ia ter todos os queijos normalmente para eles fartarem à vontade e descansar. Né? Os duendes pensavam dessa forma, nem estavam dando importância se havia ou não mudança. Pensaram que aquilo ia continuar pro resto da vida da forma como estava. Então eles sempre acreditavam que o queijo estaria ali, esperando por eles, toda vez que chegasse no posto. Ele, claro, ficou inconformado. Os dois doentes ficaram inconformados com a situação. E gritaram assim: não há queijo? Quem mexeu no meu queijo? Então daí vem o nome, né, do livro, Quem Mexeu no Meu Queijo? Porque o queijo não estava mais lá, eles ficaram doidos da vida, para não dizer outra palavra, né? E ficaram ali querendo encontrar o culpado. Quem mexeu nesse queijo que estava aqui? Pô, o queijo que eu todo dia me alimento? O que acontece? Os dois, né, um e outro, não estavam preparados para essa mudança. E ao invés de irem atrás do outro queijo, os dois ficaram parados no mesmo lugar por um bom tempo, pensando no queijo que, né, agora sumiu. Então, em vez de eles tomarem uma atitude como os ratinhos tomaram de partir em busca do novo queijo, eles ficaram ali olhando, esperando que aquele queijo voltasse para o lugar que estava, que alguém fosse ali socorrer eles e entregar o queijo de volta no lugar que ele estava antes, né? Então eles ficaram ali nessa esperança de o passado retornar. Então os outros ratinhos já tinham ido, né? Já estavam distantes naquela época e os doentes estavam ali preocupados, esperando para tomar alguma decisão e agir. Então estavam ali só analisando, reclamando, vendo se tinha algum culpado, sofrendo a perda do queijo do posto C e por aí fora. Então passaram dias, ficaram cansados, com fome. E por aí estavam piorando, cada vez mais desanimados, reclamando, dizendo que alguém roubou, naquela situação desesperadora, né? Sabe quantas pessoas você deve estar começando a linkar que acontece, né, muitas coisas na vida e começa só a reclamar, procurar culpados, perder o benefício, digamos, do governo e em vez de lutar, né, por uma coisa melhor, fica ali querendo achar culpado, xingando o político, né? Conhece essas pessoas? Conhece? Pois bem, então essa atitude que esses dois duendes também faziam era a mesma atitude. Ficaram ali se questionando quem seria o tal culpado por ter roubado aquele queijo. E passado um tempo, né, eles, claro, foram ficando cansados, desanimados, né? E aí, além disso, eles pensaram, cadê aqueles dois ratinhos que sempre vinham aqui? Será que eles morreram? Será que eles sabiam de algo que a gente não sabia e não nos contou? Olha que safadeza desses ratos. Começaram a desconfiar. O que eles sabem que nós não sabemos? Além disso, eles começam também a questionar as habilidades intelectuais dos seus parceirinhos, né, dos seus amigos ratos. Então eles começaram a pensar, será que eles sabiam de algo que a gente não sabia? Será que alguém indicou para eles um caminho melhor? Alguém deu para ele queijo, eles fugiram daqui, fizeram safadeza com nós, esqueceram da gente. Então começaram a especular um monte de coisa, querer encontrar os culpados e por aí foi. Até que em um determinado momento, um desses duendes começou a pensar, mas e se eu seguir por esse caminho e conseguir encontrar, né, e saborear um queijo muito melhor? Começou a pensar, será que os ratinhos já estão saboreando esse novo queijo? Então ele começou a pensar isso. Agora, o que estava acontecendo com os ratinhos de fato? Os ratinhos estavam procurando, ficaram, né, passaram tempo sofrendo, buscando, entrando em caminhos que nunca tinham entrado e encontraram sim um posto de queijo muito maior do que o do posto C. E lá ainda estavam os doentes. Até que esse doente que começou a se questionar um pouquinho mais resolveu partir em busca. E o outro, né, seu amigo doente, ainda não.
Ainda mesmo vendo ele querendo tomar ação, o outro estava lá cansado, desanimado, com fome, dizendo: pra que vou seguir nesse caminho, vai ser pior, pode ter muitos perigos, e resolveu ficar. E o outro foi. Então o outro foi lá e foi caminhando, percorrendo o caminho que os ratinhos já tinham percorrido há muito tempo, até que ele encontrou o mesmo posto que os ratinhos já tinham encontrado tempos anteriores. E aí ele percebeu que os ratinhos estavam lá se deliciando, descansando, comendo à vontade. Já tinha semanas, meses, talvez um bom tempo, que estavam lá. E eles ali desesperados, reclamando daquele queijo, daquele local que já não tinha mais os queijos. Então foi assim que o outro duende chegou e aquele outro que ficou lá parado, sabe-se lá como ele ficou. O outro que alcançou pensou: será que ele decidiu entrar no labirinto, se perdeu, mudou de ideia, ou já continua até hoje lá reclamando? Então a gente consegue agora trazer esse paralelo para a nossa vida, entender que tem pessoas que tomam logo atitude prontamente quando vê alguma dificuldade, como foi o caso dos ratinhos. Tem outras pessoas que começam a se lamentar, não tomam atitude de imediato, mas passado um certo tempo resolve, cai a ficha, digamos assim, e resolve tomar atitude. E tem outros que nem assim tomam atitude. Então existem hoje na nossa sociedade personalidades diferentes, e por isso resultados diferentes, porque os resultados que nós temos na nossa vida é reflexo daquilo que nós somos, não daquilo que nós temos. E enfim, às vezes a maioria do povo pensa que tudo que nós temos na nossa vida é o poder, o poder está relacionado ao que nós temos. Não, o poder está relacionado ao que nós somos, porque o que nós somos faz a gente ter o que desejamos ter, Então a grande diferença entre uma pessoa e outra está no que ela é, não no que ela tem, porque é o que ela é que faz o que ela tem. Pois bem, é um pensamento que a sociedade muitas vezes não acredita, e por isso tem os resultados que tem. Então, é essa a grande diferença da mentalidade dos ratinhos para os duendes. E nos duendes também tinha diferença. Um, pelo menos, tomou atitude tarde, mas tomou, e o outro não tomou atitude, ficou lá, talvez morreu, reclamando do queijo que sumiu, naquela tristeza: quem roubou o meu queijo, quem mexeu naquilo que era meu, quem tirou o benefício que eu tinha, sabe, a gente começa a compreender aqui, e fazer linkamento com diversas coisas, diversas situações de nossa vida, que às vezes a gente toma atitude de ratinho, às vezes a gente toma atitude de doente, Então, comece agora a associar em quais áreas da sua vida você toma atitude de doente, que procrastina e deixa para depois, ou outras coisas que você nem toma atitude cedo ou tarde, nem cedo nem tarde, você não toma atitude para nada naquela situação. Então, vamos analisar se a gente está sendo em nossa vida ratinho ou doente. E aí, a partir nessa análise, a gente consegue entender os nossos resultados que teremos esse ano. Porque se a gente ser doente, não vamos ter os resultados que a gente quer, Os objetivos que criamos para esse ano. Criar objetivos é muito fácil, Tem até quem não cria, mas em geral é fácil criar objetivos, porém o difícil é realmente tomar atitude e realizar. A dificuldade nem está em realizar, a dificuldade está em tomar atitude de agir, de colocar em prática. Porque quando a gente age, o resultado vem a médio e longo prazo. Eu diria uma grande frase, que eu gosto muito, que é o seguinte, quando a gente age, quando a gente toma atitude, o resultado vem. Pode ser a médio, pode ser a longo prazo. O resultado fica, mas a dor passa, Então todas as dificuldades que você passou no caminho passarão e o resultado não vai passar. Então a gente consegue compreender que o principal foco que a gente precisa ter é no resultado, porque é ele que vai ficar na nossa mente. Lembre de tudo que você fez em 2019. Você vai lembrar dos resultados e não das dificuldades ou dos caminhos tranquilos que você passou. Tanto algo positivo quanto algo negativo, o que você vai lembrar é daquele resultado. Do caminho que você passou, você pode até lembrar, mas não é o que vai te importar. O que vai te importar é de fato que foi tomado como resultado, Então, seja positivo, seja negativo. Você não vai lembrar se o caminho foi fácil, se o caminho foi difícil, pode até tentar, Mas a importância não vai ser no caminho. Então, foca no objetivo e não somente no caminho.
Perfeito? Então, o que acontece? Essa história também tem no início e no fim 2 amigos que estavam contando essa história um para o outro, né? Eram pessoas que estavam almoçando, provavelmente uma reunião de negócios, e estavam contando essa história para o outro. E depois eles decidiram, né, que vai tomar a ação de mudar os rumos da sua vida. Então, é assim, um livro pequenininho, mas que tem esse intuito, essa essência muito profunda e que é, digamos assim, pesada. Sim, é pesada. É um livro que nos faz refletir sobre a maneira como lidamos com as mudanças durante nossa vida. Nós podemos, assim, agir como ratinho ou como doente. O queijo é apenas uma metáfora para todos os objetivos que queremos alcançar. O labirinto é a metáfora para a vida em si, ou seja, o caminho onde as pessoas passam o tempo procurando seus objetivos. A partir do desaparecimento do queijo, cada um dos personagens reage de uma maneira diferente de acordo com a sua personalidade. Mudanças, a gente sabe que são inevitáveis, não tem como evitar. Então, como é que a gente deve fazer? A gente deve reagir e nos adaptar rapidamente. Então, mas e nos ratinhos? Eles eram iguais? Não, a gente percebeu no início que mesmo ratinhos, por mais que eles sejam ativos, eram um pouquinho diferentes. Eles formavam uma dupla perfeita, porque um era aquele que percebia as mudanças e outro era aquele que tomava as atitudes e era proativo. Então, por isso que eles dois agiram mais, porque um previa e o outro agia, né? Então, assim, os dois foram e tomaram a atitude de encontrar o queijo. Os duendes, ambos eram mais descansados, né? Ficavam ali esperando que aquele queijo iria voltar a aparecer. Então, a gente consegue fazer todo esse paralelo, trazendo essa história para a nossa vida real, para a nossa vida, por exemplo, pessoal, para a nossa vida profissional, para um trabalho, para um negócio, para a saúde, né? Sabe, às vezes a gente tem uma saúde boa e pensa que nada vai acontecer com a saúde. E quando acontece algo, algum problema, alguma doença, uma gripe que seja, o que acontece? Fica se lamentando, dizendo, por que essa gripe apareceu? Por quê? E em vez de tomar atitude para se cuidar, fica ali questionando e reclamando daquilo que surgiu, né? Aquilo que aconteceu, é fato, não tem como mudar, né? Então, reagir às mudanças da forma correta é importante. Não é o reagir da forma de só reagir sem atitude, é o reagir com atitude, porque às vezes a gente fica só na reação, só tô fazendo medidas reativas, e não, a gente precisa tomar atitude. A partir de uma reação, a gente entra em ação, né? Então a palavra reação tem o termo ação dentro dele, porque é tomar uma atitude novamente, é reagir, então é tomar uma reatividade, né? Então é exatamente isso que a gente precisa contextualizar e transformar em realidade para que aquilo que a gente definiu em 2020 possamos conquistar ao longo de cada mês, ao longo de cada dia desse novo ano de 2020. Por isso que eu trouxe esse tema tão especial para o primeiro episódio do ano, justamente a gente conseguir compreender o quanto esse conceito pode nos ajudar a melhorar os resultados que nós queremos para esse novo ano, tá ok? Então desejo que você entenda esse conteúdo de uma forma assim bem acolhedora aí dentro de você, dentro do seu coração. Compartilhe com as pessoas que estão contigo nesse novo ano, nessa nova empreitada, aceitando os desafios e querendo os resultados da forma que deseja e não da forma que o mundo acha que você tem que ter. Então se desafie a si mesmo, se desafie as suas circunstâncias à sua volta, desafie tudo que você puder desafiar para atingir aquilo que você deseja atingir. Tudo que você já atingiu, comemore, tenha gratidão, que a gente às vezes não sente gratidão, sempre quer atingir novas coisas e não agradece aquilo que a gente atingiu no ano passado. Então é importante sim, todas as conquistas, todas as vitórias que tivemos no ano 2019, entender, agradecer, sentir profunda gratidão por tudo que foi vencido e até mesmo pelas coisas que você acha que não são tão positivas assim. Elas foram importantes para você compreender como funciona e a partir daquilo que você tira o feedback e melhora a cada momento. Então entenda que as situações negativas também podem e são
coisas que vão te levar adiante. Então, sinta gratidão por tudo que você passou, seja as coisas ruins, seja as coisas boas, porém, faça que esse ano seja um ano de muitas coisas positivas, aprendendo com aquelas de 2019, de 2018, de 2017, de 2016 e por aí vai. Olhe os anos anteriores e busque extrair aquilo de bom, ou aquilo que é lição para praticar nesse ano, mas sem culpa, sem ressentimento. Diga: eu me amo, está tudo bem. Uma frase assim tranquila, mas você precisa se amar a si próprio para se libertar das amarras do passado, do tempo, né? Tudo aquilo que a gente até falou em outro episódio aqui, e eu trouxe essa temática hoje também, que é um complemento muito especial para praticar em 2020, tá ok? Grande abraço do fundo do meu coração para você que acompanhou aqui até o final desse episódio. Te encontro em nosso próximo programa, A Hora da Ação. Até lá!